Boa tarde. Hoje damos destaque a dois trabalhos já publicados sobre Vieira do Minho. Um trabalho monográfico sobre o território e os habitantes das freguesias envolvidas na obra da Albufeira de Caniçada, a que o autor António Soares Pereira chamou Vidas de um Povo e que vai para a terceira edição, e o livro De que se faz o tempo, lendas e tradições da Vieira do Minho, resultante de um trabalho, ou como dizem os autores, um esforço coletivo para dar a conhecer lendas e tradições que transcorrem da história de Vieira do Minho nas suas diversidades e singularidades territoriais, da autoria de Teresa Dias, da Câmara Municipal, Tiago Silva, do projeto Social DS 4G Vieira a Crescer, e Emília Araújo, do Instituto de Comunicação Social da Universidade do Minho. O primeiro foi apresentado em novembro de 2016 e a preparar a terceira edição, como se disse, e o segundo deu à estampa em fevereiro de 2023. Desde os nossos antepassados, que sentimos fascínio por este rio cábado que nos é comum, que nos une e identifica, como muito mais desde a construção da barragem da Caniçada, diz o autor do no primeiro parágrafo de Memórias de um Povo, na nota de introdução do livro. E no sétimo, quanta memória se perde, quanto saber de vida feita, quantas vidas passadas que nos ajudaram ou ajudariam a perceber melhor o mundo onde vivemos. Ajudar a conhecer estas obras, que concorrem para a identidade histórica e cultural do Concelho, é a proposta do Falar Daqui de hoje. Para isso convidamos António Soares Pereira, autor de Memórias de um Povo, e Teresa Dias, coautora do livro De que se faz o tempo, lembras e tradições de Vieira do Minho. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. E quando falamos de Memórias de um Povo ou de lendas e tradições, estamos a falar de história e de memória. E também de identidade. Boa tarde. De facto, estamos a falar de identidade. Eu devo dizer que o livro De que se faz o tempo, Lendas e Tradições de Vieira do Minho, é um projeto de toda uma equipa por trás. Além de só estarem aqui três autores, pelo menos na página, na capa do livro, existem muitos outros colaboradores, até porque este é um resultado do projeto CLS 4G Vieira a Crescer. Este livro é feito com base em recolha das lendas e das tradições. Devo dizer que as lendas já existem em algumas publicações, ainda que não estivessem todas compiladas no mesmo livro. E ainda assim, este livro não compila todas elas, até porque nós algumas temos desconhecimento. Outras são aqui publicadas... Mas o caminho faz-se caminhando. Exatamente. E outras são aqui publicadas com base nos excertos das entrevistas efetuadas. Muitos deles, algumas delas, não são muitas, mas algumas delas eu nunca, nem ninguém tinha ouvido falar. Como as casas de tijolo, ou tesouros escondidos, ou letras que sinalizavam tesouros... e que por acaso foi muito interessante. Hipóteses de moedas nas invasões francesas. E que com base nessas entrevistas às pessoas, muitas dos centros de convívio e lazer da Câmara Municipal, outras pessoas que nada têm a ver com os centros de convívio e lazer, e que através da pesquisa de bastante tempo, foram 3 anos de projeto, conseguimos fazer, eu não sei, mas... chegaria talvez 50 e poucas entrevistas por aí, já não me recordo bem. O interesse na realização deste livro, eu devo dizer, eu sou filha da terra, como sabem, e tenho muito interesse pelas coisas do antigamente. Todos nós temos necessidade disso. E o que me leva a fazer este livro e outros que poderão vir a ser publicados é o facto de eu ter a consciência plena de que daqui por, não digo meia dúzia de anos, mas daqui talvez por 20 anos, muitas das pessoas das nossas terras, aquilo que nós chamamos de gentes da nossa terra, já cá não estarão, infelizmente. E depois não vai sobrar ninguém para contar a história. Assim como para passar algumas profissões que vão acabando. Precisamente a mesma coisa. E já não vamos... Às vezes eu estou com a minha tia... E ela conta, olha, antigamente, fala-me sempre do antigamente, porque as pessoas já estão, não é? Já estão a 86, 80 e tal anos, e dizem, no meu tempo era assim. E começa a contar, diz, olha que interessante, estes jovens de agora, os jovens, ou que não lhes ensinem, ou por desconhecimento, ou por desinteresse, não sei qual é o motivo.
Ou culpa deles, pode não ou ser. porque Pode as ser... solicitações e os estímulos exteriores são muitos. Exato, e pode ser fruto da sociedade atual, que se calhar não tem valorizado tanto esta questão de passar o testemunho às pessoas mais jovens, dos idosos para os mais jovens. E o interesse neste livro verdadeiro é mesmo, ok, a pessoa morreu, mas deixou a sua história. E um jovem que queira ler, olha o meu avô, olha a vida do meu avô aqui retratada. Claro. Era isto que o meu avô passava? À semelhança daquele da imigração, também não havia nada em Vieira do Minho sobre... Olha, ficou pelo menos lá um registro, ainda que um pequeno contributo, pequeníssimo, mas ficou algo. E aqui, mesmo as lendas que nós vimos aqui, e sobretudo as tradições, têm aqui muito do que nós fazíamos antigamente. Atenção, que eu não sou escritora, nem nunca vou ser. Nunca vou ser. O meu trabalho é... E o meu Mas interesse... isso também não é uma obra de ficção. Exatamente. O meu trabalho é recolher testemunhos. Recolher as equipas minhas da Câmara Municipal, porque não são minhas, não sou que pago, as minhas equipas dos 24 centros de convívio e lazer vão ao terreno. E dos projetos, olha, isto resultou muito também em parceria com o projeto Cultura para Todos. Cultura para Todos. E foi muito também com esses técnicos. Eles vão ao terreno, entrevistam as X pessoas, que nós já as conhecemos. Quem é que aqui em Vieira, nós nas nossas freguesias já conhecemos todas as pessoas. E é através... Eu lembro-me que com quem eu trabalho, aqui a professora Emília Araújo, a autora também deste livro, que é a minha professora da universidade, ela dizia-me sempre... Ela fez 2 outros livros, mas isso é outra situação, depois pronto, não vou falar. E então ela dizia muito, Teresa, o problema em fazermos livros, e ela adora também estas matérias, é as pessoas só nos abrem as portas se nos conhecerem. A nós abrem-nos as portas e abrem o coração. A importância da proximidade. Abrem-nos. Quando foi da imigração, o meu da imigração foi com base na tese que fiz com ela. E ela... As pessoas abriam-nos as portas. Se fosse ela sozinha, que é de Braga, ninguém abria, digo eu. Provavelmente não seria com tanta facilidade. Abriam logo as portas. E essa primeira reação aqui para o desconhecido é fechar. Fechar, exatamente, é isso. E depois nós recolhemos eles fazem as entrevistas, ou gravam, ou escrevem, transcrevem fielmente a entrevista, fielmente. E depois... Eles já fazem uma parte também dos excertos, que eles também alguns já estão habituados, e a seguir trazem-me o conteúdo, eu faço o livro, no fundo faço o livro, com as fotografias também, com encenações que nós possamos fazer sobre outras coisas, faço o livro e a seguir, professora Emília, está aqui conteúdo para a professora Emília, Universidade do Minho, especialista compilar em e livros, organizar. Em livros, em todo o tipo de livros, por favor, veja se está bem. E a professora Emília tem o trabalho de a seguir, vê se está... Olha, conforme os dítamos ou as regras que sejam aceitáveis para livro. Pronto. E ela diz, pronto, Teresa está pronta a imprimir, sim senhor, podemos mandar para uma gráfica. Foram 3 anos de do CLS, até sim. chegar à publicação. É muito. Imagine que, e eu sei disso por experiência, porque também a minha tese também foi feita com base em entrevistas, 30, 1 hora de entrevista pode demorar 7 horas de transcrição. Para além de ser um trabalho mentalmente esgotante, porque vai para a frente, mas também é para aliciante. trás. É muito aliciante. E é sobretudo aliciante. Este livro aqui, por acaso, as tradições, foi um bocadinho complicado, porque depois as entrevistas quem é entrevistado, tanto está a falar de um assunto, como a seguir fala de outro, como a seguir fala, e nós temos que depois fazer um fio condutor. Estes títulos, eu tive que dar títulos, porque nós não fazemos um livro, ok, temos aqui as entrevistas e agora é tudo transcrito por aqui abaixo. Não, temos que dar títulos e fazer sequência, e isso é que também é muito difícil. Que título é que eu vou dar a isto? E depois agrupar as organização. A organização e agrupar temas. Claro. Temos que agrupar temas. Há outro, por exemplo, livro de jogos que até estou a preparar em parceria com as escolas. Ainda não sei, em parceria com a escola. E isso significa que, por exemplo, é muito fácil contar o jogo da macaca. Eu se lhe perguntar, se calhar assim, Sr. António, até mais ou menos sabe como é que se jogava a macaca. Sim, eu joguei a macaca. Também eu joguei. Mas se eu lhe pedir... Embora na época fosse um jogo mais feminino.
Não, era também para... Era. No meu sítio era também para rapazes. Então a zona de Cansada era uma zona muito evoluída. Já Eu joguei, ó Zé Nós Luís. era mais as raparigas. Mas em todo o caso... Eu joguei macaco. Mas se eu lhe pedisse neste momento para me... Imaginemos outro jogo qualquer. Se eu lhe pedisse que me contasse, e se até estivesse muito habituado, e me escrevessem muito rapidamente esse jogo, o Sr. António dizia-me, ó diabo, alto lá. Eu não consigo, deixa-me... Se calhar passa um dia inteiro para escrever, para livro, um jogo. Pois é assim, chama-se pedra, chama-se patela. Agora tem 2 quadrados. Como é que eu vou chamar aos 2 quadrados? Mas a seguir já tem 4. Ok, agora como é que eu vou chamar aos 4? Como é que para livro eu digo que avancei para os 4 e voltei com 2 saltos para trás e depois voltei para a frente e saí? Isso é difícil. Não é só... Mas atenção que este aqui das lendas e tradições foi muito... Isto é testemunho. Isto não é livro de escritor, é livro de testemunhos. Testemunhos. E o livro dos jogos é também testemunhos. Tudo que eu tenho feito, até porque eu volto a dizer, não sou autor, nem nunca vou ser, porque não tenho essa apetência. Não, mas foi. Sim, mas foi coautora neste caso. O meu interesse é deixar testemunhos para os jovens. Com base nestes livros, que eles um dia possam, olha, até nas escolas... fazer as nossas memórias. Isso é uma pergunta que falta. Estes livros chegam à escola? Ou à biblioteca da escola? Sou-lhe muito sincera. Não sei se este chegou à escola. Mas este é o mais recente, não é? Sim, este é o mais recente. Agora o Lágrimas e Suspiros seu chegou lá. Esse chegou à biblioteca, pelo menos. Da biblioteca municipal. Se depois foi para a escola, sou-lhe sincera, a divulgação já não é... Não sou eu que faço. Já não faz parte. Já não sou eu que faço. Agora sei mas pergunto eu, a escola interessa-se no diálogo? Olha, embora não seja aqui ninguém diretamente responsável pela área da educação e do ensino, mas a escola interessa-se por procurar no município. Olha, interessa. E o contrário também é verdade? Isto é verdade. O município até também procura dar conhecimento à escola. Sim, interessa-se. Até porque eu tive, ainda esta semana... uma professora da escola que me veio precisamente perguntar se por acaso eu não teria algo sobre jogos, tradições, lendas. Eu disse, olha, por acaso, um já saiu, até lhe dei um, e o outro estamos a preparar os jogos. Eu disse, olha, muito interessante para fazer com os alunos, o reavivar das tradições, o passar o testemunho, a memória, e até inclusivamente já estamos a arranjar através dos centros de convívio. E é esta parceria que interessa. Nós ainda temos alguns idosos que até para a semana vamos tentar levar, se calhar, provavelmente à escola, no sentido de, até já trajados a rigor, como antigamente, e fazer jogos com os meninos. Isso é que é interessante, esta passagem, isto é quase como... São obras mais didáticas, não é? Que Não, além de registros daquilo que nos identifica hoje. É isso, porque... As lendas até existem, eu não digo que não existem outras publicações, há algumas, não todas, porque algumas foi mesmo com base nas entrevistas e nos excertos, mas as tradições existem em algumas compilações. Olha, ainda hoje até estive a fazer... Mas há uma lenda que eu reparei que há um trabalho já feito, um trabalho académico feito por Viriato de Capela a propósito de Anissó, que aí mantém na tradição popular a ideia da senhora Ana, que ficou só. Santana. Ele vai buscar o nome a Anixolá, Ana que era a mexeirinha. Exatamente, é isso. E o interessante destes testemunhos é só não ir buscar aos livros o que já existe, porque isso não interessa, honestamente. Nem internet, nem livro, não me interessa, não me interessa. A menos que seja objeto de recolhas. Sim, exatamente. Mas o que me interessa mesmo é as pessoas. O que é que as pessoas me contam? Os excertos não têm aquele português muito erudito ou literário. Tem, sim, a oralidade da pessoa. Mesmo se ela às vezes quase disse um palavrão, não é bem um palavrão, mas assemelha-se um pouco. Pois é isso que ela utiliza. Às vezes meus colegas, Teresa, isto não é português. É o português que nós queremos, precisamente. Ela não falou assim, então é assim que se falava. Se nós estamos a transmitir um conhecimento, é o conhecimento que existia. Não é? Se estamos a alterar muito, então já não é deles, é de nosso, não é? E é isso que me interessa, eu não altero aqui português nem excertos, apenas recomponho, ponho reticência e recompõe-se, mas não se altera. E se calhar é mesmo estes testemunhos
que nos interessam. Eu nunca me esqueço que a professora Emília, eu tinha muita mania, sou-lhes muito sincera, Hábito. eu na minha tese já estava tão Hábito, cheia que seja daquilo. bom ou mau, não é propriamente uma mania. Já estava tão cheia da tese a uma determinada altura que eu só dizia, professora Emília, você diz-me que isto não está bem, mas então eu fui buscar isto à senhora que escreveu lá tantos livros da imigração, à Beatriz não sei das quantas, e você diz-me que não está bem. Não, Teresa, eu vou lhe dizer porquê. Vale-me mais uma palavra sua escrita do que 20 desse livro. Ponha-me só um excerto desse livro e diga aquela que é a Beatriz não sei das quantas e coloque lá. Porque a lenda vive muito a oralidade. Exatamente. Da história contada de pais para filhos. O português daquela altura, como se falava, está aqui transcrito. Era assim que eles diziam. Se eu me vou apropriar das palavras deles, deixa de ser a palavra dele e é a minha palavra. Pois. E pela autenticidade. Pela autenticidade. E porque se este livro não é escrita, mas sim apenas testemunhos, não faria sentido de outra maneira. Não é? E é essa a riqueza destes livros, pelo menos dos que eu faço e com os meus colegas, é precisamente a recolha de testemunhos. Deixe-me contrastar com o trabalho que continua fazendo o António Soares Pereira. Enquanto aqui se trata de recolha de lendas e tradições do Conselho, no caso do Memórias de um Povo, estamos a falar de um espaço geográfico limitado, que são as freguesias da Ribeira Cava, do lado de cá e do lado de lá. Do lado de Vieira do Minho, do lado de Terras de Douro, resultantes da Albufeira de Caniçada. Boa tarde, Teresa. Mas é também feito de memórias familiares, sobretudo. Sim, já te vou responder. Boa tarde, Teresa, mais uma vez. É um gosto estar aqui consigo. Adorei ouvi-la, menina. Mas então, se queres continuar a ouvir, tens de dizer a tua parte e depois continuar. Obrigado, Zé, pelo convite. Se eu tenho dias na minha vida que às vezes me sinto muito honrado e muito, enfim, com sorte também, hoje este bocadinho aqui é um dos dias que eu sinto com sorte. Ficamos satisfeitos com isso. Sinto com sorte. Porque é assim, as preocupações que a Teresa me acaba aqui de dizer, a mestra Teresa, porque ela é uma mestrina, É igual. portanto, me acaba de relatar muito bem, e que já me ofereceu o livro, que ainda está em posse dela, mas que já me ofereceu, portanto, eu depois vou ler isto com muito carinho. São quase as mesmas preocupações que eu tenho, ou seja, nós que nascemos, sobretudo a Teresa é mais nova, é muito novinha, à minha beira, pois claro, eu brevemente já estou nos 75,5, 70,5. Quer dizer que terás mais 30 à tua frente. Claro, mas isso conta muito. E então, realmente, quem nasceu nesse tempo viu muita coisa ainda vi muita coisa. Agora, de facto, a sociedade deu as voltas que o mundo está a dar. Não é só nós aqui em Portugal, é também nos outros países e não só sequer na Europa, é em todo o mundo. A sociedade está numa... Eu diria que talvez... Todo o mundo é composto de mudanças, já o disse Camões. Está bem, mas... Zé, está bem, e é verdade isso, mas é assim, é muito mais que isso. Ou seja, nós estamos numa rotunda, que as pessoas não sabem muito a saída da rotunda, andam à volta da rotunda. É um dilema que a sociedade está a passar, e isto verifica-se com várias coisas que estão a acontecer, e, portanto, a memória, que nós somos um bocadinho agentes disso, a memória é fundamental, se calhar não para hoje, mas para daqui a umas décadas, daqui a sei lá quando... Para não perder o norte e sair da rotunda. Estudar e dizer assim, afinal estes ainda viviam quase como no tempo dos romanos, a herança é celta, a herança é árabe. Quer dizer, vai-se buscar tanta coisa em que nós nos revemos nesse passado, um mais longínquo, outro mais recente. Portanto, de facto... O que foste buscar foram memórias familiares de uma zona. Vamos ver, o meu livro é Vidas de um Povo. Vidas de um Povo. Ora bem, vamos lá ver. Aquilo que eu elenco e que investiguei e que também recolhi a várias pessoas foi aquele território, mas o território que ali está, salvo algumas pequeninas alterações, aplica-se atrás dos montes, aplica-se ao Alto Minho, aplica-se a outras partes do país. Porquê?
Porque as formas de viver, a humanidade, desde que o homem começou a saber administrar, dominar, enfim, os animais domésticos e dominar a agricultura, que foi a essência da sua vida. Desde isso para cá, o homem praticamente, até aos anos de 1970, 80 do século passado, viveu quase sempre da mesma maneira. E agora as coisas de facto... Com as mudanças do tempo, naturalmente. Pois, e agora as coisas de facto, estamos numa viragem absolutamente... Aliás, verifica-se isto na desertificação do interior, não é? Quer dizer, estamos a verificar isso. Mas estamos numa viragem para o clique, ou melhor, no assento para o clique. Hoje vivemos do clique. Complicada, quer dizer, muito complicada. Agora, o meu trabalho, como eu dizia, portanto, é um trabalho que a primeira edição saiu com aquela inocência quase como a do primeiro namoro, em que a gente se abraça, se beija, mas ainda falta alguma coisa. Não tive ninguém também a orientar-me, foi um trabalho por minha livre iniciativa, foi um gosto imenso e eu estou muito grato ao trabalho que eu fiz. Porquê? Porque aprendi mais foi muito interessante. Eu não estava à espera, de facto, das coisas que ia encontrar na investigação que fiz e foram várias fontes, variadíssimas. Mas volto ao princípio. Centraste o teu trabalho naquele espaço geográfico. Sim, Zé, mas a ideia de que ele é apenas restrito àquele trabalho não está certa. E à volta do Cávado, como tu também Sim, mas dizes, isso foi por uma questão apenas para me centrar geograficamente, enfim, não me alargar, porque senão eu teria que vir aqui a Vieira, teria que ir a outro sítio qualquer, teria que ir à Póvoa de Lanhoso, teria que ir a vários sítios. Portanto, não é isso. Quer dizer, o território foi mais por uma questão para eu dizer assim, bom, é isto que eu vou falar aqui, mas na prática isto aplica-se ao resto. Por exemplo, encantou-me saber que na Póvoa de Lanhoso, ali no povoado celta que lá existe, e que vai sair nesta terceira edição do meu livro, em 1940, este Teixeira, que é muito falado aqui em Vieira do Minho, este professor Teixeira... Professor, sim, Carlos Teixeira. Como é? Carlos Teixeira. Carlos Teixeira, exatamente. Foi apresentar as peças de ouro que lá apareceram na exposição do mundo português, em 1940, em Lisboa. Portanto, isso já bem mencionado, que eu já as tenho publicadas nas primeiras edições, na primeira e segunda, mas que faltava-me esta referência, que entretanto me consegui... Essa e outras, quer dizer, há de facto muita história. Quer dizer, portanto, por isso, o conceito de território porque nós, de facto, o mundo é uma dinâmica, não é? Uma dinâmica que estamos, enfim, a construir e que estamos a tentar dar o nosso contributo para que essa dinâmica seja consistente. Mas chegaste lá, tens já duas edições? Sim, a primeira e a segunda. Esgotadas? Sim, esgotadas completamente. É bom dizer que na primeira publicação houve o apoio dos municípios de Terras de Ouro e Vieira do Minho. E a segunda não houve porque eu não pedi, mas eu não pedi, porque eu não tive coragem de pedir para a pergunta, porque foi uma espécie de um melhoramento da primeira. Pronto, honestamente é assim. Mas arranjei uma pessoa amiga, enfim, com poder, que me efetivamente financiou praticamente essa edição. Foi um patrocinador muito interessante e agora também conto com os patrocínios que é da Câmara, que me está já verbalmente prometido, que é da Terras de Ouro também me diz que me há de receber, é só eu ligar, etc. Quer dizer, portanto, eu estou na expectativa e tenho particulares também que são... Isso leva... O que é que tem sido feito de atualização? Olha, por exemplo, o que é que vai sair assim de muito objetivo que eu te possa aqui dizer? Vai sair o ciclo do linho, portanto, todo o ciclo do linho. Também está nas lendas, 8 edições. O ciclo do linho vai sair, todo o ciclo do linho, portanto, já está devidamente tratado, já está graficamente tratado, está tudo. Vai sair, que mais? Deixa ver se me ocorre, mas vão sair bastantes coisas. Há de facto... A estrutura do livro mantém-se, mas vão sair bastantes mais coisas. Vão aprofundar graficamente o trabalho, vai ter um outro arranjo gráfico, porque eu, entretanto, aprendi a trabalhar a fotografia, aprendi a trabalhar um bocadinho de designer, etc. Portanto, foi um trabalho, uma descoberta minha, lá está também. Um amigo passou-me software e eu consegui.
Portanto, vai sair, e outras novidades, enfim, bastantes novidades, algumas que ainda estão em curso, não é? Olha, ainda estes dias estive a fazer uma recolha, e vou também tratar da recolha de coisas, de histórias de pessoas que às vezes nos ajudam a perceber o contexto do todo, do que é o povo, do que é a sua história. Mas vou voltar ao princípio. A primeira curiosidade foi conhecer o que aconteceu com as famílias naquela zona, influenciadas as eventuais mudanças por o que aconteceu no Cávado, não é? A construção da Albufeira. Claro que a construção da Albufeira é um passo gigante, marcante para ali, de tal maneira que nos alterou. Ainda hoje estive a falar com uma pessoa, no Penedo, por exemplo, não havia fruta. E hoje já há. Porquê? Porque, entretanto, a barragem veio moldar, tornar criar um microclima. Um microclima, exatamente. Um microclima muito interessante, muita umidade. Não nasciam, como hoje nascem, árvores num sítio qualquer, desde que elas encontrem terra para se poder agarrar, para germinar, enfim. Agora, isto está muito alterado para bem. Quer dizer, de facto, aquela zona ali, aquele lago ali no fundo daquelas serras e daqueles vales, sim, tornou aquilo. Mas na altura da construção da barragem houve uma necessidade de adaptação das populações. O território que foi inundado... Eu estou-me a recordar, por exemplo, Se saltarmos para o lado de lá, para Vilarinho das Furnas, todas as pessoas que lá... Eu li bastante e investiguei, e fui a arquivos, quer da Irmandade de São Metinho da Porta Aberta, quer da Freguesia de Rio Caldo, andei ali exatamente para me inteirar bem daquelas dinâmicas todas. E de facto, documentei-me bastante bem e já está isso tratado na primeira e segunda edição. Mas estou-me a lembrar, por exemplo, o doutor Araújo, que foi Presidente da Câmara de Terras do Douro, dizia que nas veigas do Vilar da Veiga, que existem, que estão hoje submersas, que dava 40 pipas de azeite, e não sei quantos cântaros de vinho, mais não sei quanto, é assim uma coisa fenomenal. Por sua vez, eu vou ouvir uma das pessoas que me foi indicado por uma pessoa, olha, aquele senhor tinha 91 anos, 92 anos, fiz a primeira entrevista de recolha, uma entrevista abrangente, ou seja, não muito profunda. Foi lá numa segunda vez para ir aprofundando e conseguir, de facto, porque depois eu queria as famílias, mas queria quem eram os filhos das famílias, como é que se chamavam? Estes detalhes, e claro que foi tudo de memória, e às vezes a memória, também, numa pessoa de idade, também pode falhar. Isso eu sei bem, isso foi ao encontro também de memórias, às vezes esquecidas, de familiares que, entretanto... Mas descobri coisas interessantes nesse homem. Mas foi isto, e também deste a conhecer a pessoas que, entretanto, saíram dali, o percurso familiar. Sim, mas eu já te respondo isso. Ou a história familiar. Deixa-me só acabar esta ideia aqui. Ou seja, esse homem, por exemplo, disse, quando foi para fazer o último trabalho, ele tinha morrido há 2 meses. Quer dizer, eu demorei mais algum tempinho, porque lá não pude, porque a minha situação não me permitia, quando já tinha falecido há 2 meses. Portanto, ficou o trabalho ali um bocadinho, digamos, a última parte não tão perfeita como... Mas disse-me coisas muito interessantes. Disse-me que foi, eu estou a falar de memória, mas acho que a minha hora está nesse aspecto, que me recordo bem disto. Que quando foi que fez a 4ª classe, teve que ir a Terras de Douro, por Santa Isabel do Monte, a pé, para ir à sede do Conselho para fazer o exame de 4ª classe. Portanto, não havia ainda a estrada, ou seja, a estrada das pontes para São Bentinho e dali para Terras de Douro não existia. Não existia. Portanto, até essa história também conto. Portanto, e eu venho confirmar isso depois apanho documentalmente como é que ela foi construída. Diz-me outra coisa muito interessante que ninguém sabia. Que houve uma banda de música em Corujeira, Rio Caldo, que também ninguém conhecia, já não é do meu tempo. Do Vilar da Veiga eu conheci, essa eu conhecia, essa é do meu tempo. Mas quer dizer, houve ali um levantamento dos quantos tamanqueiros havia, fiz essa recolha toda. Quer dizer, há de facto, as pessoas que tocavam a música, os avós, o pai, os tios, não sei o quê, o homem descreveu-me tudo, que foi de uma beleza extraordinária, entende? Quer dizer, portanto, ou seja,
é de facto este... É a tal memória necessária para encontrarmos a nossa identidade. Sim, e depois, e é mesmo isso, estava o Sr. António a falar e o Sr. José Luís, eu estava a lembrar precisamente isso, que é, olha, quando acabámos de terminar este livro, até pus-me lá, tinha lá outros e pus-me assim a ver uns, eu digo, e caramba, e até disse para o Tiago, disse, olha, este aqui ainda está melhor que o nosso, um de Vira do Minho, olha, aqui nós não tínhamos lido esta lenda e não está aqui, olha que este aqui é que tem umas fotografias fantásticas. E tem mesmo. E pensei, olha, o nosso é mais apenas um contributo, a todos que possam vir. Nós aqui não estamos a pôr nada de muito, muito novo. Tudo bem, os testemunhos ficam recolhidos, mas o que interessa muitas vezes é o complemento destes contributos, seja o Sr. António, seja o meu, sejam de outros. Porque as lendas também, como eu falei há bocado, já estão em diversas publicações. No entanto, por exemplo, a das casinhas de tijolo nunca vi em publicação. Pelo menos que eu tenha, pode existir, se calhar estou a dizer a geneira, mas pelo menos que eu tenha visto. Mas houve ali umas lendas que eu vi nesse outro livro, agora acho que foi um destes aqui, ou um de Roças, talvez do Sr. Artur Gonçalves Fernandes, talvez. Este foi um dos revisores do meu livro. E eu disse assim, olha que livro tão bem feito mesmo, de verdade. Eu até ainda nem tive tempo de debruçar sobre mesmo. O património de Roças. Precisamente. E eu, olha que coisa tão bem feita. Eu até disse para o Tiago, olha, e tem de outras freguesias, é Luís. Muito melhor que o nosso. É. Mas de verdade, muito melhor que o nosso, pensei eu. Depois pensei, pronto, Teresa, mas já deste o teu contributo. Pensámos, demos o nosso contributo. Muitas coisas estão no dele, certamente. Está muito rico, de certeza absoluta. E nós demos o nosso pequeno contributo, com testemunhos. Com testemunhos. E outros livros que possam surgir, como o outro do Sr. António, e tudo o que vier de novo, é bom que fique registado. Uma coisa é certa, a motivação, embora esteja dentro das funções que desempenha, mas há também uma motivação especial para estas coisas. Gosto muito, muito mesmo. Às vezes até dizem, vou-lhe ser sincera, ai meu Deus, nem devia. Olha, eu tenho um bocadinho de aversão pelas novas tecnologias. Eu não passo tempo. Mas são importantes. São muito. Desde que não nos tornemos dependentes delas. São extremamente importantes, mas eu vou-lhe dizer, às vezes à noite estou em casa e a gente, é que hoje não tem internet em casa. Eu tenho, basicamente toda a gente tem, não é? E então, às vezes estou assim, até ligo lá o Wi-Fi, não sei o quê, porque durante o dia para gastar dados móveis nem faço isso. E depois é assim, muita gente, outro dia quando eu venho trabalhar, às vezes dizem-me assim, Teresa, não viste aquilo no YouTube, desculpem, é Facebook, no Facebook, eu digo-lhe, eu não tenho Facebook. E sabe porquê que eu não tenho Facebook? Porque eu tenho medo de gostar do Facebook. E se eu gostar muito do Facebook, não tenho tempo para produzir nada. De jeito, pelo menos. Não estou a criticar as redes, porque as redes fazem falta muita. Eu estou a criticar, se calhar, tem às vezes a utilização das redes. E se perdermos muito tempo em ver coisas das redes sociais, Facebook e fotografias, agora estou numa selfie, tirei uma fotografia comigo numa selfie, daqui a bocadinho volto a tirar uma fotografia comigo. E eu pergunto, muito bem, mas se calhar tirei muito do meu tempo para estar a tirar selfies ou ver selfies de alguém, quando podia estar a ver outras coisas com muito interesse e que perdi o meu tempo ali. Às vezes as pessoas dizem, às vezes os meus colegas, ok, então agora vamos lá. E outra coisa, que eu tenho a obrigação de, não é só, eu gosto muito, os meus colegas, tu gostas mesmo disto, Teresa? O Tiago dizia-me assim, Teresa, tu gostas mesmo disto? E eu disse, gosto, Tiago, por acaso gosto. Mas não é só eu gostar, às vezes eu digo, caramba, digo aos meus, eu só gostava que alguém gostasse disto tanto como eu. Sabe porquê? Porque encontrava um parceiro à altura. Sim, mas ultimamente já tenho encontrado, porque de tanto lhes dá na cabeça e tanto de obrigar a fazer, que eles até já vão gostando de fazer. Um contexto saudável, digamos. É isso, já vão gostando de fazer. E se eu lhes pedir agora transcrições, fazem com maior celeridade. Aquilo é já uma rapidez muito superior à que existia antes. E o que eu lhes digo, e é verdade, outra coisa que estamos a produzir, escreveram-me lá, já não é de jogos, é de mesinhas e não sei o que mais. Ok, escrevei-me uma introdução. E então foram-me escrever uma introdução e eu reparei nisso, a gente sabe, pôs-se no Google, ok, mesinhas, superstições. Lá sai um texto muito erudito ou muito bonitinho, mas não interessa. Coloquem, por exemplo, o cursor, coloquem no Google a revista Análise Social. Não sei se conhecem, mas a revista Análise Social
é talvez a mais conceituada. Eu não sei, que eu não sou professor catedrático nem coisa parecida, mas é das coisas. A professora Emília dizia-me sempre: Teresa, coloque revista Análise Social. A revista Análise Social pesquisa temas, mas aquilo é de professores catedráticos, de pessoas das ciências, pessoas da investigação, para se lá colocar um pequeníssimo texto. É preciso ter qualidade. A professora Emília contou uma altura que ela e alguns investigadores, para colocar, querem lá colocar, ou queriam, agora não sei se já conseguiram, um texto sobre qualquer coisa, já não sei do que era, andaram anos ou ainda nem conseguiram, porque lá é só mesmo aquela comunidade, aquilo é de excelência. Na Wikipédia. É excelência, põe lá temas, aquilo tem temas, tem por anos, tem o arquivo por anos, e é a excelência das excelências. E é lá que eu, às vezes, quando preciso de trabalhos, mesmo para fazer introduções, é lá que eu me vou basear para dizer: ok, pesquisei aqui, e aqui vale a pena, porque aqui é que está certo. Aqui vale a pena. Agora, irmos só à internet, isto serve. Não serve. Não serve. Tudo depende da exigência de quem procura. Exatamente. Mas temos 5 minutos para concluir. O que vamos ter daqui até à publicação da 3ª edição? O que vamos ter? Sim, no Memórias de um Povo. O que é que falta para que a edição saia? Faltam acabamentos, faltam retoques, digamos, praticamente é os retoques que faltam. Revisões, pequenas correções, faltam... Na minha questão, depois há uma parte seguinte, que é ela ir para os revisores, ir para a gráfica para ser paginado, depois aí é que existem novamente as revisões, que vou ter não sei quantas revisões minhas, vai ter quantas revisões, não sei quantos professores, vou ver quem colabora comigo nesse sentido, etc. Quer dizer, portanto, é assim, se alguém imaginasse o trabalho, a canseira, as horas de dia e de noite... Mas também o gosto. Claro, sem gosto não se pode fazer. É evidente. Isso, a Teresa está aqui a revelar sentimentalmente aqueles sentimentos profundos de um gosto que, de facto, dá gosto de ouvi-la. Quer dizer, porquê? Porque, de facto, isto não se mede. Sente-se, mas não se mede. Mas sente-se. A gente sente. Portanto, só o gosto é que pode, e a apetência pelo conhecimento também das coisas, não é? Quer dizer, nós não podemos apenas... palrear. E também a busca individual da identidade. Sim, claro, nós andamos, enfim, com a nossa modéstia, com o nosso trabalho, que enfim, que pode ter várias leituras. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui há 2 anos, entrei numa loja nas Sardeirinhas e aparece lá 2 pessoas, ele o seu livro, um era professor de lá de cima, daqui, já de trás dos montes, mas aqui destas freguesias próximas, aqui de Montalegre, mas aqui próximo, e outro era da freguesia de Canixada, quer dizer, 2 pessoas ali que de facto foi bem agradável eu estar a ouvir ali que as pessoas tinham lido o meu livro. Desculpe só interromper, por acaso, a propósito disso, foi se calhar dos momentos mais contentes que eu tive com a produção deste livro, foi quando um professor de Lisboa, que participa em concursos literários e de publicações de obras, etc., ligou ao Tiago, porque ele era o coordenador do CLS 4G, para enviar um livro para ele levar esse concurso, para mostrar e para ficar na biblioteca em Lisboa da universidade, já não sei qual era a universidade. Por acaso foi um momento muito satisfatório, muito gratificante para nós. Portanto, estava eu a dizer então o seguinte: agora, evidentemente, que esta nossa sociedade aqui muito próxima de nós, é uma sociedade que também tem aquelas coisinhas, zangam-se, ficam magoados, porque às vezes não se falou na vida deles. Ora bem, as vidas têm a relevância que merecem dentro daquilo que é o nosso critério de elencar os melhores de uma sociedade, aquilo que são os comportamentos. Não só em termos de coisas que as pessoas fizeram. Mas esse livro não julga ninguém. Hã? Nesse trabalho não se julga ninguém. Como é evidente, não há aqui julgamentos, como é evidente. Agora, nota-se que, de facto, também há aquelas invejinhas, há pessoas que se zangam. Rivalidades. Que ficam zangadinhas porque houve gente a quem ofereceu. Isso também é uma marca de sucesso. Isso é uma marca também de sucesso. Houve gente a quem ofereci o meu livro e que a seguir me virou as costas.
Percebes? Quer dizer, portanto, isto, nós temos que estar preparados para tudo. E quem publica tem que estar preparado até para este tipo de... Sim, mas Naturalmente, quem faz trabalho para o público tem de saber Quem se expõe. sujeitar-se à crítica, não é? O interessante é, como dizem os autores, nós vamos embora, nós partimos, o homem parte e a obra fica. É sempre isto que acontece sempre. Nós daqui por uns anos já cá não está ninguém. Olha a notícia histórica e descritiva. Exatamente. Viemos, graças a Deus que o Padre José Carlos Alves Vieira, bem haja ao Padre José Carlos Alves, bem haja, muito honestamente, bem haja. Por isso ele tem o nome da Biblioteca Municipal. Por nos ter deixado o maior testemunho de Vieira do Minho. Sim. Bem haja. Ele era primo da minha avó, primo direito. A mãe dele era madrinha da minha avó materna, madrinha e irmã da minha bisavó, da Maria da Conceição Pereira Azevedo. Ele, a determinada altura do livro, dizia: deixemos de lado que exílias e não sei o quê, e levemos a cultura de Vieira do Minho, qualquer coisa deste género. Ele se vivesse agora, o que ele diria de Vieira do Minho. E é isso que procuram fazer com o vosso trabalho. É também levar a cultura, trazer-nos ao caminho da memória e à nossa identidade. E disso penso que devemos agradecer-vos. Eu agradeço hoje a vossa presença aqui, de Teresa Dias, que é uma das coautora do livro De Que Se Faz o Tempo, Lendas e Tradições de Vieira do Minho, de António Soares Pereira, autor do livro Memórias de um Povo. Vidas de um Povo, ou Vidas de um Povo, melhor dizendo, que vai para a 3ª edição. Obrigado a ambos mais uma vez, assim que nos escutou, continuam com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.